Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é o irmão Júnior. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez por nós estarmos aqui no Templo Sede da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Presidente Prudente, no campo de Presidente Prudente, pastoreada pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, para mais um dia em que nós estamos subsidiando esta lição de escola bíblica que tem abençoado tantas pessoas e espero tenha abençoado também você. E hoje eu quero trazer com alegria a inclusão de mais um pastor, um professor, alguém que nós admiramos bastante. O pastor Diego está aqui para não nos auxiliar, participar realmente como membro desse estudo, deste projeto. Eu quero dar as boas-vindas ao pastor Diego e que você possa... Pastor, cumprimente o nosso público aí. Meus irmãos, eu quero com alegria saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Para mim, Júnior, se constitui um imenso prazer poder somar com essa equipe que tem já há algum tempo trabalhado especificamente com a Escola Bíblica Dominical, e poder compor essa equipe para mim é uma honra muito grande. Eu espero poder colaborar, cooperar, contribuir, utilizando sempre por base a palavra de Deus, que é o nosso instrumento e nossa regra de fé. Muito obrigado, Júnior. E pessoal, dando boas-vindas então ao nosso pastor, eu quero começar essa lição, a lição de número 13, a vigilância conserva pura a igreja, que vai encerrar aí esse trimestre bem produtivo que nós tivemos e que vai dar margem aí para nosso próximo trimestre, que eu espero que você nos acompanhe. O texto áureo dessa lição, ele vai estar registrado em Marcos 13:37. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Perceberam o verbo? Vigiai. A verdade prática, através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Nossa leitura vai ter um fundo muito especial, que é a parábola das 10 virgens, muito conhecida em Mateus, capítulo de número 25, versículos de 1 a 13. O objetivo geral dessa lição, meu caro professor da escola bíblica, que está nos acompanhando, meu caro aluno, é sinalizar a necessidade de o aluno cultivar uma vida de oração e de vigilância. Há um companheirismo aí entre esses dois elementos, oração e vigilância. Se você errar em um dos dois, ou se você diminuir um dos dois, há um grave problema para a sua vida espiritual. Objetivos específicos. São 5 objetivos. Vamos destacá-los? 1. Apontar o sentido da expressão à meia-noite. No tópico 1 vamos falar sobre isso. Revelar o que à meia-noite e o início de um novo dia, no tópico 2. Expor que a meia-noite é a hora das trevas. Destacar que a meia-noite marca a vinda do noivo. E ressaltar o clamor da meia-noite como um brado de alerta. Percebeu aí a repetição do termo à meia-noite que vai ser discutido nessa lição. Vamos receber o nosso pastor já, dando a ele a oportunidade de falar sobre a introdução e o tópico 1 com vocês. Pastor Diego, é contigo. Muito bem, meus irmãos, como eu já pude ser apresentado pelo nosso companheiro, irmão Júnior, de poder compor essa equipe a fim de contribuir com a palavra de Deus, mas quero manifestar também a minha gratidão ao nosso presidente, pastor Samuel Padilha, por oportunizar este espaço, pastor Cleiton Cabral, pastor da igreja em Pirapozinho, a qual pertenço. Eu registro aqui os meus cumprimentos a todos vocês. A você, professor, aluno da EBD, nós temos, portanto, agora a responsabilidade de iniciar um comentário introdutório. Você que tem o hábito de se utilizar da revista da Escola Dominical poderá acompanhar as pontuações que paulatinamente serão feitas e nós vamos, como costumeiro, filtrando aquelas informações que entendemos serem mais preciosas, mais importantes, haja vista que o tempo é escasso, nós não teríamos, portanto,
o espaço suficiente para didaticamente aplicar todos os pontos que são necessários. Considerando a nossa introdução, existem algumas falas do autor, especialmente um ponto onde ele cita Paulo apóstolo, capítulo 7, o versículo 29 da primeira carta aos Coríntios, e existe um recorte nessa expressão quando ele menciona o tempo que se abrevia. Fica muito claro para quem é integrante da escola dominical, para você que é leitor da palavra de Deus, que o autor está aqui dando impressões de uma fala escatológica, especialmente o arrebatamento da igreja. Contudo, cabe lembrar também a leitura bíblica em classe que vai pautar toda essa abordagem, toda essa discussão, levando em conta a história das 10 virgens. E quando a gente olha para esse enredo, é importante que a gente perceba também aqui tomadas de costume que havia entre a cultura judaica, que é a questão das núpcias dos judeus, né? Que incluía as damas de honra, que com suas lamparinas aguardavam um momento inesperado da vinda do noivo para conduzi-lo ao cortejo, às bodas definitivamente. Então, quando a gente olha para essa passagem, de antemão, as maiores informações que se tem é que essas virgens são lidas única e exclusivamente como a igreja. Não existe nenhum problema em fazer essa interpretação. Agora, o fato é que, uma análise histórica, é importante que, quando a gente olhe para esse contexto, não entenda aqui, por se tratar de 10 virgens, como um contexto poligâmico. Existe toda uma fala, um contexto sociocultural que precisa de antemão ser analisado, uma vez que o noivo ele não tomará essas 10 virgens por esposa. Existia todo esse aparato cultural dessas virgens que fazia a condução desse noivo para definitivamente participar do cortejo das bodas, que era o casamento de fato. Então, a primeira desconstrução que nós vemos como importante, como necessária, é essa questão poligâmica. Isso não existia aqui. Uma outra é que alguns autores entendem que a relação feita nesse contexto, ela se limita única e exclusivamente à igreja ou ao arrebatamento. Essa relação, ela é permitida, mas existem vários outros pensadores que conceituam esse contexto histórico estar relacionado à nação de Israel num contexto tribulacional. Eles olham, inclusive, para o sujeito que dá o brado do "aí vem o esposo", como sendo um profeta que norteia esse passo a passo, as virgens como sendo israelitas e o Cristo retornando nesse período tribulacional. Então a gente coloca isso não como refutação, mas como um contraponto que é necessário, que você possivelmente vai encontrar em pesquisas um pouco mais profundas e até superficiais, enquanto prepara a sua aula da escola dominical. Agora, colocando isso introdutoriamente, o que precisa ficar mais claro para nós todos é que a máxima, aquilo que vem como eixo norteador para a discussão, é a vigilância. Portanto, o que o autor pontua na introdução e que a gente filtra como máxima para essa abordagem é o estar devidamente preparado. Colocando isso, nós vamos para o tópico primeiro. E no tópico primeiro, nós teremos uma expressão específica que vai ser pensada pelo autor, e a partir dessa expressão, que é a meia-noite, e a gente já vai comentar um pouquinho sobre ela definitivamente, a gente percebe que ele vai dando conotações, tá, para esse termo meia-noite. Você vai encontrar essas conotações em todos os tópicos. A primeira é o dia que já se passou, justamente pelo fato de se findar um dia. Inclusive, é uma fala que ele faz quando argumenta o primeiro tópico. A primeira questão que a gente levanta e problematiza com relação ao termo meia-noite é justamente relacionada ao calendário. É sabido por você que costumou-se em pesquisar, especialmente esses termos históricos e etc., que existem vários calendários. Mas num filtro bastante superficial, a gente encontra o calendário judaico, que já se depara no ano 5.780, 5.781 daqui a uma semana aproximadamente, né, Júnior? Que é um calendário lunisolar e que
trafega a partir do pôr do sol como início do seu dia, isto é, às 18 horas. Né? E aí existem algumas referências para esse acontecimento. A primeira delas se dá exclusivamente por uma referência bíblica que nós temos em Gênesis, capítulo 1, verso 5, onde a própria Bíblia e diversas traduções, inclusive nos seus originais, coloca a tarde e a manhã como dia primeiro, e a proposta das trevas para a luz, né? Porque se um dia inicia às 18 horas, ele vai numa tendência escura para uma tendência clara. Então, carrega-se aí nas entrelinhas uma proposta das trevas para a luz. O outro calendário, inclusive o nosso, é o gregoriano, que lembra o Papa Gregório, que lá em 1582 ele faz uma redução no calendário, as pessoas dormem no dia 5, acordem no dia 15, justamente para resolver um problema de viés religioso, a data da Páscoa, que nunca se dava no calendário que eles queriam. Ele contrata alguns astrólogos e matemáticos para retirar esses atrasos e corrigir os problemas que então existiam no então calendário juliano. Essa aceitação do calendário gregoriano ela não foi imediata, isso é preciso ser lembrado também, inclusive até hoje, mas ela faz parte do nosso cotidiano. Aliás, nós temos muita influência da proposta romana, haja vista que nós não seguimos a cultura judaica, mas a nossa cultura ela parte a partir das 0 horas e finaliza às 24 horas, num contexto aí noturno para o diurno e etc. As outras informações que nós temos ainda no tópico primeiro, e percebam, senhores, que esse tópico ele não trabalha com subpontos, alguns destaques que nós fazemos para algumas expressões, né? Como, por exemplo, a dispensação da igreja, que é um termo entre aspas, que vai estar pautado nas falas de Paulo, capítulo 11, Lucas, capítulo 21, ambas levando em consideração a iminência do arrebatamento. Nós fizemos aqui, inclusive, uma anotação. O Champlin, ele entende que as referências se unem, uma vez que a expressão tempos dos gentios, que vai ser citada tanto por Paulo quanto no evangelho descrito por Lucas, indica a oportunidade que estes, os gentios, tinham para se arrepender, enquanto Israel é posta de lado devido à sua incredulidade. Um outro fator relevante que há nesse tópico primeiro diz respeito à igreja como sustentáculo da verdade. E aí a pauta é 1 Timóteo capítulo 3. Tá? E a proposta, segundo alguns pensadores, quando coloca a igreja nessa figura de coluna, de baluarte, de firmeza, de sustentáculo de fato, é que é um argumento arquitetônico, né? Que inclusive Paulo tem por objetividade se opor aos falsos mestres e que a verdade do evangelho que é encontrada na igreja de Deus pudesse ser sustentada e devidamente protegida. Por isso que a gente se utiliza desse argumento arquitetônico, como que fazendo uma blindagem, uma proteção nessa propagação do evangelho. E por fim, um outro elemento vital citado aqui no primeiro tópico é o trabalhar enquanto é dia. A base bíblica está em João capítulo 9, verso 4. Essa fala na revista, ela contempla a nós enquanto cristãos, mas o fato é que ipsis literis na Bíblia nós temos a fala do Cristo, né? Trabalhando enquanto é dia num cenário e num enredo histórico que a Bíblia vai mostrar como a cura de um cego. O fato é que, se a gente for colocar aqui um grifo pessoal, e esse é muito pessoal mesmo, a impressão aqui é que a associação da meia-noite, lida por Eurico Bergsten, com essa associação de João 9,4, é perfeita, porque metaforicamente a noite alude à limitação da vida, à impossibilidade, à impotência, à morte e etc. Então faz todo sentido esse casamento que o autor faz, especialmente nesse contexto, com esta fala dita por Cristo e descrita no Evangelho segundo escreveu João, ok? Mas nós temos outras informações a serem debatidas aqui, a saber o tópico de número 2, que vai falar ainda sobre essa proposta da meia-noite com uma nova conotação, o início de um novo dia, e eu quero convidar, portanto, o nosso amigo Júnior para dar sequência nessa proposta, por favor. Meus irmãos, você já percebeu, pela qualidade da exposição, nós temos muito a aprender aqui e que essa expressão meia-noite vai trazer alguns sentidos que
trazem uma certa desconfiança ali na hora que você está lendo. Peraí, por que tanta repetição desse termo meia-noite? Porque a acentuação está exatamente na ideia de ficarmos vigilantes, de estarmos preparados para qualquer momento, e aí é qualquer momento mesmo. Pode ser que a gente não consiga interromper aí, não consiga completar esta gravação, porque Jesus vai voltar e queira, tomara que isso aconteça, Maranata. Mas completando esta gravação e considerando que você está assistindo este vídeo, nós vamos falar acerca desse tema importante que é a meia-noite. No tópico 2, vai dizer que meia-noite é o início de um novo dia. Como nós já ouvimos, o sentido aqui está mais ligado ao Ocidente, essa ideia do calendário gregoriano de um início de um novo dia a partir da 0 hora, da meia-noite. Porém, no contexto judaico, não necessariamente se iniciava aí. Eles utilizavam aí a lei da natureza, né? Enquanto há sol é dia, não há sol é noite. Bem simplista, muito mais fácil de entender, porém há essa questão das estações que acabam prejudicando, e o calendário ligado ao sol, o lunisolar e a lua, como o nosso pastor Diego já explicou, ele acaba trazendo essas diferenças. Você vai ver muito na Bíblia aquela questão de vigília da noite, né? Lembra das vigílias da noite? A cada noite o judeu tem 4 vigílias. A meia-noite vai ser o final da segunda, transição para a terceira vigília da noite, né? Então há essa divisão aí. E é importante a gente notar, eu trouxe até um livro aqui, fazer um pouco de estímulo a você, meu caro amigo professor de escola bíblica. A Torá Comentada, do Brian Kibuka, é uma edição de 2020, inclusive, esse ano lançada. Ela vai trazer essa ideia que o pastor Diego acabou de nos citar. Essa ideia da transição, transcrita em Gênesis, do dia, da noite para o dia. Ou seja, a ideia de criação, de Deus libertando das trevas e trazendo para a luz tudo que ele criou. É a ideia de um Deus libertador, de um Deus criador, que retira do nada, do zero, do escuro total, algo que ilumina, que gera, que cria. Essa ideia é maravilhosa quando nós entendemos um Deus que cria a partir do nada. E, meus irmãos, toda essa metáfora utilizada aí pelo nosso comentarista vai falar sobre o início de uma manhã, mas não só trazer o início de um dia mesmo, de um início, de uma aurora do dia, mas também vai trazer a ideia de uma nova era, de um começar, de um acontecimento. Vai tratar sobre essa ideia da eternidade, da vinda do nosso Senhor. Essa ideia, no contexto judaico, de um alívio do sofrimento, de uma verdadeira libertação desse mundo em que estamos através da vinda do Messias. E essa conotação vai trazer-nos também a esperança, essa ideia da vinda de Cristo para finalmente acabar com o sofrimento que nós estamos aqui nessa terra, enquanto estamos aqui nessa terra, peregrinando nesse tempo. Meus irmãos, nós pentecostais acreditamos, principalmente a Assembleia de Deus, vai acreditar no arrebatamento secreto da igreja, vai acreditar numa sequência que nós trouxemos dos estudos de Scofield e também de outros pensadores que formaram a nossa base doutrinária e que faz parte do nosso credo. Então, nessa ideia, nós entendemos a existência do milênio, o pré-tribulacionismo, nós acreditamos no arrebatamento da igreja antes do início da grande tribulação. Então, há todo um contexto que precisa ser entendido por você que está estudando conosco, de que nós obedeceremos essa linha de pensamento, porque é exatamente a linha de pensamento que cremos e que há também grande subsídio, grande arcabouço teórico e grande fundamento para se crer assim. Então, por isso, é importante que, de repente, nos seus estudos, as suas fontes podem trazer algumas visões, e aí você precisa entender, quando for dar aula, de que você está seguindo essa linha pré-tribulacionista
milenista que nós temos. E quando o autor, na década de 90, contextualizando esse ponto, ele fala sobre a meia-noite, sobre o surgimento da manhã e sobre o surgimento das trevas existentes na noite, ele vai trazer este contexto do qual ele foi ensinado e que nós seguimos, que é a ideia do arrebatamento da igreja, de um arrebatamento secreto, do noivo chegando, que precisa ser alertado. Há outras correntes de pensamento? Sim. Também são válidas? Sim. Porém, todo o arcabouço teórico que existe, todo o fundamento que nós estudamos, nos mostra que essa linha que estamos seguindo tende a ser a mais correta. E é por isso que estamos trazendo este subsídio a você. Quero dar uma dica a você, professor, e também para que seus alunos, para vocês comprarem ou para vocês lerem, para trazer uma introdução bastante realista e conseguir visualizar aí o contexto desta lição, a série Deixados para Trás, do Tim LaHaye e qual é o nome dele? Jerry B. Jenkins. O nome é bem difícil de falar. Jerry B. Jenkins. E esses dois autores são pessoas que estudaram durante muito tempo essa linha escatológica, dispensacionalista, pré-tribulacionista e milenista. E vai nos ajudar a entender como seria isso se fosse transformado para o dia de hoje. Além disso, também essa série ficou tão famosa que se tornaram um conjunto de filmes, que se você gosta de cinema também vai lembrar bastante desses filmes que se tornou a série Deixados para Trás. É esse o contexto do tópico 2. A meia-noite como uma hora de trevas, uma hora em que há o dia da esperança, o dia do Senhor, e há também um pensamento de grande tribulação, de dor, de sofrimento para aqueles que vão ficar. E aí, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, sendo vigilantes, nos relacionando com o Senhor. Porque quando ouvirmos o soar da trombeta, e nós a ouviremos, seremos arrebatados ao encontro do nosso Senhor. Porém, é uma outra realidade. Quem ficar aqui vai sofrer, vai chorar, vai ranger dentes de raiva, porque terás perdido a oportunidade de conhecer Jesus Cristo como Senhor. Nós estaremos com o noivo. Na parábola das 10 virgens, essas damas de honra que acompanhavam o noivo até a casa da noiva para receber as bodas, pode ter tanto o significado da igreja quanto de Israel. Mas a síntese de tudo é de que devemos estar preparados para nos encontrar com o noivo que vem. Ele não tarda, ele vem. Por isso é importante que nós tenhamos esse posicionamento na mente. Para encerrar esse tópico 2, que é bem curtinho, eu quero desmistificar um trecho da Bíblia que muitos interpretam de forma errônea e que acabam, às vezes, confundindo, e principalmente na década de 90, havia muito essa interpretação. Em Mateus 24, que a gente considera um mini apocalipse, havia a ideia do como foi nos dias de Noé. E aí tem muita gente que diz assim, eu vou ser o que vai ser levado, e o outro vai ser o que vai deixado, porque fazem também, como o nosso pastor Diego já disse no tópico 1, uma relação, entendendo que aqui se trata do arrebatamento da igreja, e não se trata. O contexto de Mateus 24, e aí é bem fácil de você perceber, pela leitura do contexto, vai nos trazer a ideia de que levado é destruído. A pessoa que é levada, como foi nos tempos de Noé, diante da toda a corrupção que houve, aquele que é levado não é o que é arrebatado, mas é o que é destruído. Então tenha muito cuidado, meu caro professor, ao ler este ponto no tópico 2, de fazer essa interpretação errônea, porque por muito tempo as pessoas acabaram desconsiderando o contexto e fizeram esta analogia, fizeram esta relação entre esse trecho de Mateus 24 com o arrebatamento da igreja. E Cristo não está falando aí do arrebatamento da igreja nesse contexto. É preciso que haja essa desmistificação para que, nesse ponto, nós não sejamos levados. Nós não queremos ser destruídos, nós queremos ser arrebatados com Cristo. A síntese desse tópico 2 é dizer que a meia-noite é esse anúncio de esperança. Senão, olha, é a hora mais escura, é a hora mais terrível. Porém, nós temos a esperança de ouvir um brado. Aí vem o noivo.
e que nesse momento as nossas lamparinas estejam abastecidas, nós possamos enxergar a hora que vem o noivo, estejamos preparados para esse grande dia. Amém? No tópico 3, essa fala da meia-noite como hora das trevas vai ficar bastante evidente. Mas aí vou trazer de volta o nosso pastor Diego para nos explicar o que isso tem a ver. Qual é essa relação entre meia-noite e hora das trevas, meu caro amigo? Olha, como o Júnior bem colocou, essas conotações que o autor faz com relação à meia-noite, elas são muito importantes, justamente pelo fato da contribuição que o texto dá e a possibilidade que ele fornece para a gente incluir isso na nossa rotina. A ilustração, o estilo metafórico utilizado é muito bem-vindo porque facilita essa associação, essa ligação na interpretação de um texto. O tópico 3, ele se especifica em mostrar a meia-noite como exatamente a hora das trevas. Faz todo sentido, talvez até seja desnecessário relembrar que a meia-noite é o momento de maior escuridade. Então, trazê-lo com essa conotação é coerente. Agora, o autor ele vai problematizar essa ideia em 3 momentos no tópico 3. Vai mostrar a natureza sentindo essas trevas, claro que com um sentido metafórico. A gente vai poder perceber algumas situações odiernas que faz menção e que sustentam essa fala autoral, como o Júnior colocou já há décadas atrás. Nós vamos perceber também os homens sentindo essas trevas e, consequentemente, as nações vivenciando essa mesma sensação. Começando, portanto, pela natureza, naturalmente que existe aí no seu material um registro, inclusive com referências bíblicas, para fazer demonstrações desses acontecimentos, a gente poderia filtrar aquilo que tem ocorrido no nosso cenário contemporâneo e tentar não colidir, mas associar essas informações com essas referências bíblicas, né? Por exemplo, em se tratando de natureza, assuntos como sustentabilidade ambiental, aquecimento global, mudanças climáticas, sinal cósmico, são absolutamente relevantes para essa abordagem. Quando a gente fala num primeiro momento sobre a ideia da sustentabilidade, e é claro que não de uma maneira como eu particularmente deveria, até pela falta desse aparato, mas está muito ligada à ideia do desenvolvimento sustentável, né? Todos têm acompanhado, a mídia, quer falada ou impressa, faz uma série de divulgações acerca dessa importância e exemplos que poderiam ser englobados na proposta de sustentabilidade: energia limpa, a ideia da reciclagem, da coleta seletiva, etc., que faz com que a humanidade viva qualitativamente melhor e que o nosso mundo, né, o contexto global, planetário, possa, de fato, dar essa condição de vida para os sujeitos que nele existem. Uma outra verdade que está bastante relacionada com essa proposta, ou que nós propositalmente a inserimos nesse comentário, é a questão do aquecimento global, que é uma discussão enorme, mas que de uma maneira bastante sintetizada é possível perceber que através da queima de combustíveis fósseis, dos desmatamentos, e aí o desmatamento está muito próximo da nossa realidade, primeiro porque o Brasil é um país continental, e só no mês de agosto, agora, de 2020, aproximadamente 1.500 quilômetros quadrados foram devastados na Amazônia. Talvez não sintamos o impacto de imediato, até por conta de estarmos numa região que não tem essa realidade, mas isto, por certo, nos afetará no contexto presente e futuro
indubitavelmente. Há um aquecimento nos oceanos, o que intensifica o chamado efeito estufa, o que vai provocar alterações na fauna, na flora, o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar e o que vai desencadear desastres naturais, como vocês têm visto em regiões do nosso país, tempestades, inundações, furacões e outros semelhantes. Com relação à mudança climática, isso está muito intrínseco a esse item que mencionamos, mas é sabido, especialmente dos mais vividos e experimentados, essa turbulência que temos vivido nas estações do ano. Eu acostumava ouvir os meus avós dizerem que em inverno, mesmo numa região de Presidente Prudente, tipicamente muito quente, era inverno, sentia-se o frio. E hoje nós vemos essas mudanças que são climáticas, que alteram diversos fatores, inclusive altera o fator social. Quando a gente olha para a mudança climática, a gente lembra inclusive dos incêndios que têm sido causados na costa oeste americana ultimamente, que tem sido noticiado e que se dá justamente também por alterações climáticas. Já com relação ao sinal cósmico, ainda nesse contexto natural, eu me atreveria em lembrar da pandemia. Né? Justamente, os senhores são sabedores que existem vários outros sinais cósmicos que vão dar esses prenúncios da vinda de Cristo, mas acredito que a pandemia seja o mais contemporâneo, o mais próximo e que todo sujeito, desde o douto ao leigo, tem ciência dessa realidade. E o que impacta é que uma cidade como Wuhan, na China, tá? Depois de poucos meses, nós percebemos a propagação desse vírus por todo o globo terrestre. Então, isso também se inclui nessa ideia construída pelo autor da meia-noite, enquanto conotação, a hora das trevas. Já relacionando isso aos homens, sentindo essas trevas, eu destaquei aqui 3 momentos. O primeiro é uma referência bíblica muito pertinente, dita por Paulo apóstolo a Timóteo, no capítulo 3, do verso 1 ao 4, que você percebe uma série de adjetivos com relação a características do homem dos últimos dias. E, francamente, você olha e percebe que uma é um pouco pior do que a outra. Né? Então, nós temos uma conduta, um perfil de homens do então dito por Paulo a Timóteo, funesto, com características absolutamente antibíblicas, desumanas. Tá? E isso pode ser visto nesta referência que mencionei. Além desta base bíblica, dessa referência que dá essa sustentação, o vazio existencial atinge o ser humano tanto em maior quanto em menor grau. Algumas pessoas esboçam, outras nem tanto, mas o fato é que todos, de igual modo, somos atingidos ou já fomos com mais intensidade por esse vazio existencial, o que pode desencadear uma patologia psíquica chamada depressão. Agora, no mês de setembro, aliás, o nosso país ele mobiliza socialmente o Setembro Amarelo, justamente no combate ao suicídio. Né? Nós temos um dado aqui da Organização Mundial de Saúde de 2016, não é tão atual, mas a partir desse dado, conceitua-se que a cada 40 segundos, uma pessoa dá cabo à sua vida no Brasil, o que significa dizer que nós temos 33 pessoas tirando a sua vida por dia no nosso país. É um número assustador. E, sobretudo, ainda falando sobre, incluindo o homem nesse cenário das trevas, como bem fez o autor dessa lição, nós temos a ONG Open Doors, que registra no mundo inteiro as atividades cristãs, tanto católicas quanto protestantes, e essa análise que ela faz, que eu comento agora com vocês, ela tem um sentido majoritário protestante. 260 milhões de cristãos protestantes, como disse, foram severamente perseguidos agora no ano de 2019, desde uma opressão diária até um assassinato. E a gente destaca um país africano, a Nigéria, que está no topo dessa lista
com maior número de assassinatos a cristãos. Um dado interessante, Burkina Faso, um outro país africano, registrou agora recentemente um ataque do Estado Islâmico, onde 24 homens dentro de uma igreja morreram e, sobretudo, este poder, né, o Al-Qaeda, né, o próprio Estado Islâmico atearam fogo no templo destes irmãos cristãos na África. E, por fim, com relação às nações que estão em trevas, e aí a gente pode lembrar das guerras, a própria grande tribulação, o princípio das dores, a corrupção do gênero humano, nós temos dois textos que são mencionados nesse último ponto, do tópico de número 3, o de Mateus e de Lucas, que ambos vão alertar acerca das atrocidades, mas pedindo para que nós cristãos não estejamos assustados. Isto fala de equilíbrio, isto fala de paz interior, isto fala de leitura bíblica, para que encontremos o refúgio que pode ser aqui citado, o Salmo de número 46, desde o verso 1, inclusive o verso de número 10, estejamos tanto entendendo que Deus é o nosso refúgio, como aquietos e sabendo que Ele é Deus e que no seu momento Ele se manifesta. Um outro fator a ser destacado é que o próprio autor, Eurico Bergsten, há décadas atrás, entendia que o mundo estava preparado para essa maior catástrofe, né? A grande tribulação. E aí eu finalizo esse tópico de número 3 com essa última análise em relação às nações em trevas, lembrando a pandemia mais uma vez, porque de uma certa forma ela domesticou a sociedade. O uso obrigatório de máscara, aferição de temperatura, e aí a gente pode fazer uma relação, repito, uma relação com essa coisa do anticristo, aquela questão da marca da besta. Você chega no estabelecimento ou utiliza um equipamento na sua testa ou na sua mão, é óbvio que não estamos falando dela exatamente, isso é muito claro para todos, mas aparentemente o sistema vai sendo aparelhado, ele lança o problema, discute o problema para depois resolver esse problema, né? Então isso faz todo sentido em ser discutido nesse tópico de número 3, que lê a meia-noite numa conotação em relação às trevas e relacionando, como a gente colocou aqui, tanto a questão natural quanto a questão humanitária e, por fim, as nações que têm sido atingidas por estes elementos. Fazendo uma síntese do tópico 3, uma cópia daquilo que o autor nos diz, a expressão, abre aspas, à meia-noite, denota que a natureza sente as trevas e que as nações estão em trevas. E eu passo, portanto, agora a palavra para o nosso irmão Júnior, para que ele dê sequência, discutindo essa proposta, discutindo essa conotação da meia-noite, mas especificamente no tópico de número 4. Por favor, Júnior. A meia-noite também, numa conotação do tópico 4, vai falar sobre a vinda do esposo. E aí ela vira para nós. É a esperança. É a alegria de pessoas que estão muitas vezes passando a vida inteira sofrendo, labutando, peregrinando nessa terra com a finalidade, com a esperança diária do dia em que Cristo virá buscar a sua igreja. E aí esse período de peregrinação tem uma recompensa futura. Visualizam essa recompensa futura. Nós visualizamos essa recompensa futura, que é a vinda do noivo, que é o brado de alegria e de júbilo anunciando a chegada do noivo. Para nós, essa meia-noite vai simbolizar a vinda do nosso esposo, a igreja como noiva preparada, adornada para o dia em que o noivo virá buscá-lo. E quando isso acontecer, e pode acontecer a qualquer minuto, né, nós precisamos estar preparados com o nosso coração aberto, com a nossa vida buscando ao Senhor, tendo já intimidade, com proximidade com o noivo. Nós olhamos para esse texto, para esse comentário do autor, e nós vemos nas entrelinhas do próprio autor redigindo esse texto, essa esperança da vinda do Cristo já na década de 90. E nós, tendo passado todos estes anos, 20 e poucos anos aí de espera, continuamos com essa esperança acesa, com essa lamparina abastecida de vontade, dizendo Maranata. Existe um estudioso chamado Leon Morris,
ele explica o termo Maranata, ora vem Senhor Jesus, de uma forma que eu considero maravilhosa. E depois que eu aprendi, nunca mais tirei do coração. Ele usa o termo Maranatá como uma expressão que os discípulos utilizavam após o surgimento de Cristo, durante os 40 dias em que ele circulou na terra, conversando com os discípulos antes da sua ascensão. Durante esse período, os discípulos, após esse período, após a ascensão, os discípulos ainda se reuniam e, ao se reunirem, diziam Maranata, como pedindo que Cristo repetisse aquilo que ele tinha feito naqueles 40 dias, aparecesse naquela sala, naquele momento, para conversar rosto no rosto com esses discípulos. E a beleza disso era a vontade, a gana de que Jesus aparecesse e se materializasse na sala. Quando nós dizemos Maranata, ora vem Senhor Jesus, temos que ter em mente esse desejo e essa esperança. Cristo, venha aqui, se materialize na minha frente, no meu quarto, na sala de estar, no culto da igreja. Não só uma esperança da vinda do nosso Mestre para nos arrebatar e retirar daqui, desse momento de trevas, desse momento de meia-noite, mas também para o convívio diário, para o noivo que se aproxima da noiva até o dia das bodas, que vai incentivando ela, que vai preparando ela. Olha, estou preparando o nosso lar. O contexto da celebração das núpcias judaicas, o noivo, ele começava o compromisso com a noiva muito tempo antes. Se reuniam as famílias, eles quebravam uma taça chamada Taça do Compromisso, e aí eles celebravam um contrato. A partir daquele contrato, daquele noivado, que inclusive José estabeleceu com Maria, eles estavam vinculados. E se o noivo morresse, a noiva já era considerada como sua esposa, com direito a tudo que uma esposa tinha direito. E depois de passado um tempo, o esposo tinha a obrigação de ir construir uma casa, um lar, que geralmente ficava nos arredores da casa do próprio pai do noivo. Tanto é que Jesus disse para os discípulos em João 14, olha, vou preparar-vos lugar. A linguagem aí é uma linguagem matrimonial, uma linguagem de um noivo prometendo para a noiva. Vou fazer a nossa casa, vou vir buscar vocês, para que vocês estejam comigo aonde eu estiver. Isso é céu. Estar com Cristo aonde ele estiver. Isso é céu. E aí, esse contexto das noivas, de todo o cortejo nupcial, de toda a preparação das bodas, essa preparação do noivo que vai apresentar para a noiva a casa que ele preparou, a casa que durante todo esse tempo de compromisso ele cuidou, e aí a noiva fica esperando, tendo a viva esperança de que o noivo está aprontando a casa deles, e que no dia das bodas ele vai buscá-la para apresentar essa casa. Como esse cortejo se celebrava durante o final da tarde e muitas vezes se estendia pela noite, as damas de honra e também os amigos do noivo tinham que estar preparados, porque os amigos iam vir com o noivo, tudo bem, mas as damas de honra não sabiam a hora que o noivo ia chegar. E de repente, se estendesse pela noite, as lamparinas precisavam estar abastecidas e com óleo suficiente para que elas enxergassem tanto o noivo vindo quanto o caminho até a ida da buscada da noiva, de buscar o noivo. Por isso, essa discrepância entre 5 prudentes e 5 loucas, que nessa parábola são pessoas que estavam preparadas e pessoas que não estavam preparadas. Note que essas virgens estavam como convidadas, eram pertencentes a esse reino, entre aspas. Eram pertencentes a essa casa, elas estavam participando, elas eram conhecidas da noiva, participavam ali do contexto social da noiva. Porém, as que não estavam preparadas perderam a iluminação, o conhecimento, a intimidade com o noivo. Não tiveram intimidade com o noivo, não conheciam o noivo. Quando o noivo chega, e aí leva as que estavam preparadas e tinham azeite na botija, e as bodas se fecham aí naquela casa, é um momento de escuridão, é um momento de perigo. E no contexto da parábola, ninguém poderia mais entrar, porque as portas ficariam fechadas. Quando as loucas
vão tentar alcançar o noivo e aí entrar na festa depois, com a porta fechada, o que o noivo responde? Não vos conheço. Por isso, mais uma vez, nós batemos na mesma tecla. Estejamos preparados, porque o noivo virá. E a gente precisa estar abastecido, iluminados, conhecer, pertencer ao círculo social da noiva. Se nós estamos falando ali do povo de Israel, participando, quer seja a igreja ou não o símbolo ali, é importante que nós estejamos preparados para esse dia. Porque tantos que estarão vivos, como diz Tessalonicenses, Paulo aos Tessalonicenses, quantos que já dormiram nessa esperança, dormiram ainda crendo, tendo essa esperança, serão arrebatados. Nós seremos arrebatados. Essas pessoas que dormiram no Senhor serão arrebatadas e nós nos encontraremos com Cristo. Receberemos um novo corpo, não sujeito à dor, não sujeito à tristeza, não sujeito à depressão, não sujeito a tudo que nos cerca e que nos aflige e que faz com que todas as nações e todas as esferas da sociedade sofram. Nós seremos glorificados. E essa esperança que este tópico 4 traz. Esta esperança para aquele que crê, do mesmo modo como traz tristeza para aquele que não crê. Uma certa vez, e aí eu vou encerrar aqui esse tópico falando sobre isso. Eu conversava com uma pessoa que não cria em Deus. E aí ela dizia, isso não existe não. Quando a gente fechar os olhos aqui, vai acabar. E não existe mais sequência depois da morte. Acabou. Então essa crença em algo após a morte, isso é um consolo, uma muleta espiritual, um pensamento que Freud acabou impregnando na sociedade, de certa forma. E aí eu disse para ela, tá bom, vamos fazer a aposta de Pascal? Blaise Pascal, um filósofo. Ele, como assim? Vou adaptar a aposta de Pascal com você. Se, ele parou e disse, como assim se? Se você estiver certo, e nós dois morremos hoje, aqui, eu não ganho, mas você também não. Acabou. Acabou para os dois. Encerrou-se a existência. Porém, se eu estiver certo e você estiver errado, e nós morrermos aqui e agora, eu acordo com Cristo. E você? Pense um segundo sobre isso. As pessoas que estão à sua volta. A meia-noite vai chegar. Vai se ouvir o brado. O noivo vem aí. E aí? De qual parte você pertence? É prudente? Está mantendo a sua vida com a lamparina acesa, abastecida? A graça de Deus abastece a sua lamparina? O Espírito Santo, qualquer que seja a sua interpretação sobre essa lamparina, o Espírito Santo mantém você aceso, buscando a Deus? Ou será que você faz parte dos imprudentes, das loucas, que deixa a vida me levar, vida leva eu? Será que é assim que você está conduzindo a sua vida? Se é assim, está na hora de repensar, porque tem um clamor da meia-noite vindo aí. Tópico 5. Tem um clamor gritando, olha, um brado de alerta. Está vindo o noivo. Como você está? Né, Diego? Exatamente, Júnior. Quando a gente olha para o tópico 5, irmãos, a gente se depara exatamente com essa última conotação, depois dessa exposição que o Júnior fez, muito bem colocada, que é o brado de alerta. E aqui, eu leria os dois últimos pontos que nós temos à discussão, nesse quinto tópico, que primeiro, sono espiritual, como um sinal dos últimos tempos, e por fim, nós veremos acerca da importância da palavra. Agora veja só, quando você regride para o texto da leitura bíblica em classe, especialmente o verso 6 do capítulo 25 de Mateus, a expressão, aí vem o esposo, ela resgata biblicamente algumas verdades, para a gente lembrar dos profetas que conviveram com a nação de Israel e que profetizavam a vinda do Messias. É possível que a gente faça relação com o próprio João Batista, que foi contemporâneo de Cristo e que também manifestou essa vinda do Messias, e ele já estava ali, aliás.
mas é possível que a gente lembre também dos nossos líderes, dos nossos pastores, os pregadores da atualidade, que no contexto odierno apresentam a ideia do arrebatamento. Algumas pessoas entendem que esse tipo de sermão não se vende, tá? Especialmente para aquele que quer construir diante dessa visão uma carreira como pregador do evangelho. Ministrar acerca do arrebatamento é simplesmente frustrar o seu ministério no que diz respeito a mercado. Mas nós não estamos aqui com uma tarefa de mercado, nós não estamos aqui para vender o evangelho. O nosso evangelho ele não é genérico, o nosso evangelho ele é caro. Cristo foi apresentado e ele é dado de graça, porque você olha para essa coisa do caro e barato, fica difícil para fazer essa relação, mas caro no sentido do peso, e ele se torna gratuito no sentido da oferta. Cristo se apresenta a todos. Mas eu olho para essa expressão do aí vem o esposo, e eu lembro dessas expressões, tanto do período de profetas, maiores e menores, não na extensão dos livros, não na questão da personalidade, mas exatamente na questão da extensão dos seus livros, que profetizavam a vinda do Messias, o João que profetiza o momento que ele executa os seus trabalhos, e hoje esses líderes que manifestam a pregação acerca do arrebatamento. Mas por que não lembrarmos de uma passagem onde Paulo apóstolo discute no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, e que é uma leitura muito conhecida, especialmente na nossa igreja, a partir do verso de número 23, que uma vez por mês é lida e que fala sobre a Santa Ceia. Especialmente o versículo de número 30, algumas circunstâncias são mencionadas: fracos, doentes e os que dormem. E esse cenário estava sendo apresentado ali. Paulo estava dirigindo a sua fala à igreja de Corinto. E havia alguns membros com aquelas características, fraquejando, adoecidos, dormindo. E aí nós temos, inclusive, uma fala de alguns pensadores, Wiersbe, Matthew Henry, fala sobre isso, com relação à dignidade para participar da ceia. Paulo não determina que temos de ser dignos para participar da ceia, pois se esse fosse o caso, ninguém poderia compartilhar da mesa. A ideia ali é celebrar a ceia de forma digna. Existe uma diferença? Existe uma séria diferença. Porque se nós formos pensar pelo quesito dignidade, com todo respeito aos senhores, nós não teríamos dignidade alguma para participar desse momento tão sério, tão rico, tão oportuno. Mas nós o celebramos de maneira digna, mesmo indignos. Mas a graça nos dá essa condição de participarmos da ceia do Senhor. O que precisa ser filtrado no verso de número 30 é exatamente essa máxima dos fracos, dos doentes, dos que dormem, que estão no nosso meio, mas que precisam ser fortalecidos, que precisam ser sarados e que precisam ser despertados deste sono negligente que está submetendo a estes que estão inseridos com essa característica. Agora, por fim, no ponto de número 2, do tópico de número 5, o autor ele fala sobre a importância de ser guardado vigilante e utilizando os meios que Deus coloca à nossa disposição. O despertamento pela palavra. Você lê tanto no Antigo quanto no Novo Testamento e você consegue encontrar respaldos para isso. Você olha para o Oséias, no capítulo 4, verso 6, e você percebe que o povo, vamos trazer para o nosso contexto atual, é destruído pela ausência do conhecimento. Jesus, ele replica essa ideia quando diz: errais por não conhecer as Escrituras. Você lê o Salmo 119 e vai para o verso 105, você encontra a palavra sendo lida como fonte de iluminação, porque ela é lâmpada para os nossos pés e ela também é luz para o nosso caminho. Isto significa dizer que a palavra ela traz clareza, ela traz iluminação, ela direciona, é bússola. Sem falar de Hebreus, capítulo 4, verso 12, onde qualifica a palavra de Deus como viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 fios, que penetra juntas e medulas, divisão da alma e do espírito, e, sobretudo, é apta para discernir e entender pensamentos e intenções do coração. Finalizo este tópico lembrando o que a própria lição nos apresenta
E exatamente essa parábola das virgens nos demonstra, e eu faço aqui um recorte da lição. O Espírito Santo é como o óleo na lâmpada. Essa é a alusão que nós temos. Aquele azeite lembra o Espírito Santo sobre as nossas vidas. E aí eu faço essa análise fazendo menção ao capítulo 9, verso 8 de Eclesiastes. Em todo o tempo, sejam alvas, sejam brancas as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Engraçado que quando a gente fala sobre óleo, azeite, unção, algumas pessoas atrelam isso a ações paliativas, a situações esporádicas que se limitam a um templo, a uma celebração, a um culto. E nós não estamos falando exatamente destas evidências que se demonstram inclusive no nosso perfil, que é um perfil de culto pentecostal. Nós estamos falando de uma unção que está profundamente relacionada à graça, à prevenção, à precaução e à vigilância. E assim eu concluo esse último tópico, lembrando esta fala que se contempla no brado de alerta. Aí vem o esposo. Eu replico a fala do Júnior. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Júnior, por gentileza, conclua essa lição abençoada que tivemos nessa manhã. Irmãos, nós tivemos uma lição que desperta em nós o desejo e a esperança do nosso Senhor. A esperança da vinda do nosso Senhor. O comentarista vai concluir citando um texto de Amós 4:12. Prepara-te para encontrares com teu Deus. Mas antes ele diz que quando nós ouvimos o clamor, a intenção é dizer, sai-lhe ao encontro. Quando você está apaixonado e alguém diz, olha, fulano, fulana, está aí na porta e quer te ver. O que você faz? Sai correndo ou para se preparar, se você não estiver preparado, ou sai correndo para atender, porque é a pessoa amada que está batendo a porta. Pois o nosso Senhor está batendo a porta já. Ele já está dizendo, estou chegando. Qual é a nossa reação como noivo? Prepararmos, estar preparados e correr ao encontro do noivo, do ser amado, de quem amamos. É por isso que o comentarista ainda cita o texto de Lucas 12. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. É esse desejo apaixonado por Jesus e que, como disse o nosso pastor Diego, tem faltado muitas vezes, fazendo com que pessoas dentro da igreja caiam em um declínio espiritual. E aí eu vou usar o texto, copiar um pouquinho o nosso pastor Diego aqui, neste texto que ele citou da celebração da Santa Ceia. É uma progressão, a pessoa ela se sente fraca, ela adoece, e o último estágio da queda, morre. Nós estamos finalizando essa lição no ano 5780. Você vai assistir este vídeo no ano 5781, porque no dia 27 de setembro, onde esta lição será ministrada na sua aula, vai ser o dia 7º, dia 9º do mês de Tishrei. Tishrei, se eu estiver falando correto, seria isso, Tishrei, dia 27 de setembro. É a véspera do dia do perdão, do Yom Kippur. E é uma celebração de 10 dias, aí esses 10 primeiros dias desse mês de Tishrei, como um dia de pedido de perdão. São chamados de dias de arrependimento. Nós estamos no mês de Elul, aqui gravando ainda, finalzinho do mês de Elul. E o Tishrei, é essa transição entre o mês de Elul e o mês de Tishrei, é o Rosh Hashanah, que é o ano novo, a transferência de um ano para outro. É o momento de reflexão, é o momento de pensar e é o momento de se arrepender. Mas também, como vai ser a segunda-feira após o dia 27 de setembro, é o dia também do perdão. É o dia em que Deus nos perdoa. Por isso eu vou usar essa analogia para finalizar aqui o nosso estudo hoje, dizendo, olha, cinja os teus lombos, coloca azeite na tua botija, prepara-te. E
quando ouvires o grito e o soar da trombeta, corre, como uma noiva apaixonada ao encontro do noivo. Porque é esse o nosso desejo e a esperança do nosso coração diária, cotidiana. Vem o noivo, levanto de manhã apaixonado por Cristo. Vou dormir à noite apaixonado por Cristo, dizendo todo instante, ora vem, Senhor Jesus. Aparece aqui no meu dia, no meu hoje, mas no dia que o Senhor vier, de uma vez por todos, me leva. Essa é a nossa esperança. Eu quero que você finalize comigo essa revista, agradecendo a Deus por nos dar esta esperança. Quero agradecer aqui o pastor Diego pela companhia, pelo início só de uma companhia, né, pastor? Mas incentivando você a participar, a compartilhar esse vídeo e a participar conosco das próximas lições, das próximas revistas. Que Deus nos abençoe. Quero deixar aqui o meu abraço a você e aqui eu me despeço, agradecendo a Deus pela oportunidade de falar com vocês mais uma vez e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Deus abençoe.